Amigos do Mosaico, nós estamos às vésperas de Purim e eu pedi ao querido Rabino Ruben Sternstein da CIP que nos fizesse uma visita para nós falarmos alguns minutos a respeito. Rabino, obrigado por arrumar um espaçozinho dentro da sua agenda. Obrigado a vocês por me ter convidado. Eu acho que o Rabino está mais capacitado do que eu a contar em rápidas palavras a que se refere Purim. Talvez o mais importante e mais fácil também para resumir é que não é Purim. Purim não é carnaval. Carnaval é uma festa na qual as pessoas se fantasiam do que elas não são. Infelizmente, socialmente, nós vemos aqui no Brasil que, embora seja uma festa bem divertida, existe uma parte um pouco triste por trás, porque inevitavelmente ver que muitas vezes são as classes mais desfavorecidas as que investem, inclusive o dinheiro que não têm, em comprar fantasias e depois, às vezes, acabam o ano todo pagando por isso. E, aliás, no imposto de renda que fazemos no fim do ano, essas são algumas das coisas pelas quais não recebemos nenhum reembolso, porque parece ser um extra. Só que, justamente, quem deveria saber não sabe. Purim é uma festa na qual nós tentamos revisitar nossas fantasias, nossas máscaras, quem nós somos de verdade por trás das máscaras e quais são as máscaras autênticas que nós vestimos em diversas situações. E tudo isso por quê? Porque a história de Purim conta uma de tantas tragédias que quase acontecem com o povo judeu. O famoso Haman aparentemente queria exterminar os judeus e a história termina em que não conseguiu fazê-lo. Mas é uma história de o que ia ser e não foi, o que parecia e não era. O rei, que teoricamente é o monarca, é o dono do poder, não tinha nenhum poder, era um bobão. O malvado, o assassino, acaba sendo enforcado. Os judeus, que eram a vítima o mais baixo da população, acabam sendo os grandes fortes da história, temidos por todos e inclusive admirados por muitos. É justo Esther, que era a mulher que no começo não diz nada, está sendo levada, nem assume sua identidade, afinal é quem define a história e decide quem vai aonde. Então é uma história dos nafohu, é o contrário do que parece. E daí vem essa lenda que todos temos que estar no contrário e por isso alguns bebem demais. Eu acho que eu posso dizer que dessas histórias que a gente conhece, é das poucas que terminaram bem para os judeus. É verdade, e terminaram bem em todos os aspectos, quer dizer que porque nós temos algumas que foram menos graves do que esperávamos, ou algumas nós salvamos, mas com um preço altíssimo. Neste caso, o preço, do ponto de vista judaico, foi mínimo. Houve um preço. Na minha opinião, Sim. Os que queremos ler em forma crítica, o preço foi que nós acabamos matando também outras pessoas. E como bem disse Golda Meir, nós não gostaríamos de desculpar nossos inimigos por nos ter colocado na posição de ter que matar eles, mesmo em defesa própria. E isso acontece na história da Megillah. Quando eu disse que é o contrário do carnaval, me referia a que como as coisas se veem de um modo na história e acabam sendo de outro modo, o grande desafio de Purim, para os adultos, para as crianças é brincar com as máscaras e com os recorreco, mas para os adultos é revisitar suas máscaras. Como sou quando coloco a máscara de cidadão, de pai, de filho, de irmão, de marido, de inimigo, de vizinho, de judeu, de brasileiro, de ocidental, de antigo e de moderno, porque todas essas sou eu, não é que me fantaseio do que não sou, reconheço todos os Ruben que eu sou. A parte essa interpretação que demandaria um programa inteiro só para nós começarmos a entrar no assunto, eu noto uma enorme semelhança
com as circunstâncias atuais. Quer dizer, passaram-se 2000 anos e eu poderia te dizer que, olha, alguém decidiu organizar uma pichação de túmulos num cemitério judaico, ou matar um fulano porque ele estava andando na rua de quipá com uma barba comprida e tal. Nós não aprendemos com a história, nada mudou. Qual é a lição que nós podemos tirar daí? O antissemitismo, infelizmente, está em pé e está repleto de vigor, especialmente na Europa. Acabei de saber, pelos jornais israelenses, justamente, que enviados da agência judaica, tanto a Madrid quanto a Paris, se encontraram com que embaixo de suas mezuzot havia as svásticas. Agora, semana passada. Quem é que tem que aprender com a história? A vítima, o ameaçador, o agressor? Que é o que podemos fazer para evitar isso? Não sabemos. Como, na minha opinião, como rabino, eu acho que o ponto está em algum lugar nos níveis diversos de educação. A educação não me refiro somente ao que acontece na escola. Educação é publicidade, educação é jornal, educação é mídia. Tudo isso é educação. Os discursos que falamos, os valores que usamos. Talvez a humanidade não se tornou mais plural. Algumas tragédias são menores hoje em dia, outras são piores. A mensagem de Purim que eu prefiro é a mensagem da mobilidade social. As vítimas se tornaram fortes, os vulneráveis se tornaram independentes. Eu não quero, obviamente, a parte na qual quem era vítima acaba enforcando o assassino. Mas, sim, gosto de pensar que quem era vulnerável se tornou independente, autônomo, forte e admirado. Quem era perseguido. E acho que o grande desafio para esse Purim de 2019 é que todos os que estamos numa posição um pouco mais favorável, que vivemos numa sociedade um pouco mais tranquila, nem sei ainda se mais justa com algumas garantias, mas que estamos com certa tranquilidade de saber que amanhã e depois de amanhã nós e nossos filhos mais ou menos estarão bem, que possamos nos preocupar e nos ocupar de que os mais vulneráveis de nossa sociedade, judeus e não judeus, possam conseguir uma tranquilidade como a nossa. Na minha opinião, essa é a mensagem principal de Purim, e não simplesmente beber e se fantasiar. Bom, amigos, esta é provavelmente a primeira vez que nós temos uma explicação sobre a festa de Purim, que não é uma explicação tradicional e vai muito além, e, na minha opinião, vai muito mais próximo da gente do que simplesmente a leitura dos textos antigos. Rabino, muito obrigado por nos arrumar esse espaço de tempo. Obrigado a vocês pela iniciativa e pelo maravilhoso, importantíssimo trabalho que vem fazendo há tanto tempo, continuando a tradição de seu pai. Muito obrigado. Eu só lhe recomendo muito cuidado com os Rosnei Aman quando a festa chegar. Só integral. Só integral. O Mosaico volta já já.